Bom dia, Paz do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e este é mais um vídeo de uma série de estudos que eu tenho trazido toda semana aqui no meu canal, chamado Apocalipse para Leigos. Uma série de estudos onde toda semana nós vamos estudando capítulo por capítulo as profecias escritas no livro das Revelações, o Apocalipse. Lembrando sempre que meu canal não é um canal gospel, não é um canal religioso. Eu falo de vários assuntos aqui no meu canal, né? Monarquia, história. Às vezes eu trago um react ou outras coisas, não é? E este estudo que eu trago é um conteúdo diferenciado para você que é cristão, que crê que a cada dia que passa as profecias acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo estão se confirmando. E também deixando também claro que o estudo que eu trago é debaixo de uma vertente pré-milenista. Ou seja, existem várias vertentes, várias linhas de pensamento, várias teorias acerca do Apocalipse. Eu apenas escolhi uma para nós termos um foco, né? Temos um norte, digamos assim. Até porque seria confuso falar de todas dessas vertentes, né? Em vídeos que geralmente duram em torno de 20 minutos por aí. Então, sem mais delongas, então vamos dar um prosseguimento ao estudo, né? Porque essa vai ser a terceira parte de um estudo que eu tenho trazido acerca do anticristo, né? Essa figura misteriosa que há de surgir nos últimos dias e que se tornará o maior inimigo de Deus, o maior opositor ao povo de Deus que já terá existido na terra. Então, antes de entrarmos no estudo de hoje, peço para você se inscreva no canal, aperte o sino de notificações, deixe o seu comentário, o seu gostei. Ajude o canal aqui a ter um pouquinho mais de relevância. E sem mais delongas, vamos diretamente ao estudo de hoje, não é? Antes de mais nada, eu quero começar já lendo uma passagem que está lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa parte eu vou deixar mais para a próxima semana, quando eu falar do falso profeta, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho dos reinos será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Aí vem o versículo que nos interessa, o versículo 15. E quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e que as amamentarem daqueles dias. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde os princípios do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ai, só até aqui só, né? O que nos interessa desse versículo é que fala de coisas como a perseguição, porque deixou claro sobre a assolação que estará no lugar santo, né? O esfriamento do amor. E nós sabemos que o período que o anticristo surgirá será um período onde haverá muitas traições, muitas pessoas vão abandonar a fé, vão aderir ao governo do anticristo, não é? E nas últimas semanas eu tenho falado muito acerca do anticristo. Primeiro eu falei que ele será um homem, né? Da vertente que eu trago, ele será um ditador. Na segunda semana eu falei sobre a, as ideologias que ele poderá usar, né? O que é a ideologia, como a ideologia ela se coloca contra a igreja. E hoje nós vamos falar pegar um pouco mais da ideologia e acerca de ditadores. Porque no fim é isso que o anticristo será nos últimos dias. Um ditador, uma pessoa que chegará ao poder
né? E que se oporá ao povo de Deus, a Deus, e que vai querer criar um governo único, forte e autoritário. Aí fica a questão: como um único homem poderá chegar ao poder de todas as nações da Terra? Quando nós falamos de ditadores, a coisa que mais nos vem à cabeça é aquela imagem de líderes militarizados, né? Pessoas que ao chegar ao poder através de golpes de Estado e que sempre tem um exército ao seu lado, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para a Venezuela atualmente, nós vemos que Maduro tem um grande apoio por parte dos militares. E não é só da Venezuela, alguns países da África, Coreia do Norte, né? E outros países de esquerda, comunistas, eles usam muito da força militar. Mas é só pela força que eles chegaram ao poder? Claro que não. Se fosse somente pela força, seria mais fácil derrubá-los. Seria muito mais fácil, por exemplo, dos Estados Unidos, junto com uma aliança com o Brasil, mais a Bolívia e outros países da ONU que não reconhecem mais o governo Maduro, seria muito fácil tirá-lo do poder da Venezuela se fosse apenas questão de força bélica. Mas na verdade, como eu falei, a ideologia ela atrapalha muito, não é? O melhor exemplo que eu posso falar é pegando um certo personagem histórico, né? O personagem da qual, sinceramente, muitos o veem como o diabo em pessoa, Adolf Hitler, né? Ao longo do século XX, surgiram muitos ditadores. Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Fidel Castro, Mao Tse Tung, Kim Jong-un da Coreia do Norte, Maduro. Todos esses chegaram ao poder não só pela força das armas, mas também por um viés ideológico. Né? E eu vou pegar o exemplo do Hitler, porque ele é o exemplo que as pessoas mais focam. Não é? Quem conhece a história sabe que Hitler, quando ele chegou ao poder, ele pegou uma Alemanha completamente devastada, uma Alemanha completamente humilhada. A Alemanha havia lutado da Primeira Guerra Mundial e Hitler lutou na Primeira Grande Guerra, mas ele sempre teve aquele sentimento de revanchismo, aquele sentimento de vingança, né? E quando ele teve para chegar ao poder, uma coisa que a gente tem que reconhecer acerca daquele bigodinho maluco. O cara era inteligente, né? Ele pegou parte do socialismo, não é? Porque para quem fica falando que o nazismo é de direita e tudo mais, vamos lembrar que o socialismo é de esquerda. E o nazismo, ele é um nacional socialista, não é? O nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não existe socialismo de direita. O nazismo é de esquerda. E assim, ele começou a trabalhar, escreveu lá o seu livro, Mein Kampf, não é? No período que estava preso, fez alianças. E ele começou a trabalhar, chegava do povo, com aqueles discursos bonitos, aqueles discursos patrióticos, né? Falando que a Alemanha já havia sido uma grande nação do passado e que os alemães tinham que se preparar para o terceiro Reich, né? E chegavam. E a primeira coisa que a ideologia faz é isso. É sempre exaltar um passado glorioso, não é? E a segunda coisa é querer juntar a nação toda, né, na figura de duas coisas: de um inimigo em comum e na figura de um líder, não é? Qualquer ideologia sempre faz o culto ao líder. E qualquer ideologia, você precisa de um líder forte, com mão de ferro, que vai resolver todas as coisas. Não é? E sempre vai pegar os pontos fracos da democracia, né? Porque a democracia, por mais que ela tenha suas vantagens, ela também tem seus pontos fracos, e vai utilizar aquilo a seu favor. E a outra coisa é que sempre vai pegar um inimigo em comum, né? Para poder unir as pessoas. E nada mais, nada melhor do que o inimigo em comum
para você unir as pessoas, não é, cara? É tipo aquela história, Superman não vai com a cara do Lex Luthor, né? Mas se o Darkseid vier para a Terra, os dois até se unem, porque o Lex Luthor só quer dominar o mundo e o Darkseid quer destruí-lo. Né? A mesma coisa acontece das ideologias. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não é? Então Hitler ele foi trabalhando isso. Não é? No caso da Alemanha nazista, quem era o inimigo em comum? Os judeus. Não é? Porque no comunismo, quem é o inimigo em comum? Entendeu? O burguês. Né? Porque essa ideologia ela trabalha com a luta de classes. Né? No caso do nazismo, do comunismo, é o proletariado contra a burguesia. Não é? No caso do nazismo, é a raça superior contra a raça inferior. E a grande verdade, ou seja, e a grande verdade é que nem Hitler acreditava nisso. Nem Hitler acreditava fielmente na superioridade da raça ariana. Ele fez isso porque ele precisava de inimigo. E o melhor inimigo foi o povo judeu. Foram os judeus da Alemanha. E por quê? Simples. Porque os judeus estavam saindo da Alemanha e indo para os Estados Unidos. E boa parte da prosperidade dos Estados Unidos naquela época foi porque muitos judeus foram para lá. E acredite, né? Aonde tiver judeu vai ter prosperidade, porque o judeu é um povo que ele sabe prosperar. Se você pegar um jovem judeu, dê a ele uma caixa de isopor com alguns geladinhos dentro, pode ter certeza, mais à frente você vai ver esse mesmo judeu abrindo a sua própria franquia de sorvete, cara, e ganhando muito dinheiro por causa disso. E o que revoltava Hitler era isso. Então Hitler criou aquela questão ideológica da superioridade da raça, né? Não só contra os judeus, mas também contra os ciganos, contra os homossexuais, fez com que todos odiassem essas pessoas, não é? Tanto é que se você assistir documentários da Segunda Guerra, uma das coisas que você muito vai ver é como os nazistas pegavam os judeus e se apropriavam de suas propriedades, de seus bens, de seu dinheiro, né? Boa parte da campanha de Hitler veio justamente dos espólios, digamos assim, do que ele confiscava dos judeus. Não é? E também das ideologias, né? Como eu falo, você sempre faz aquele culto ao líder. Né? Você vê, por exemplo, que nas escolas na Alemanha, na época, era muito comum você ver crianças vestidas como se fossem pequenos soldados, com aqueles uniformezinhos militares, com uma braçadeira com, a, com aquela suástica, não é? Sempre chegando da frente da imagem do Hitler, dizendo Heil Hitler, não é? Fazendo aquela saudação, não é? Então o Hitler ele foi uma pessoa muito inteligente. Ele usou a ideologia a seu favor e chegou ao ponto de transformar a Alemanha, que era um país humilhado da Primeira Guerra, em uma ameaça da Segunda Grande Guerra. Não é? E é exatamente isso que esses líderes ditadores fazem. Não é? O que Hitler fez, Stalin também fez. Né? Tanto é que na Alemanha, da Alemanha nazista, você tinha lá os campos de concentração e na Rússia você tinha os gulags. E os gulags eram praticamente campos de concentração. Tinha a mesma função que os campos de concentração nazistas. Não é? Que, ao meu ver, era até mais democrático, porque não era só judeu, qualquer pessoa que se oponha ao governo. Né, ia para lá. Aliás, também era isso também na Alemanha. Ou seja, e não aceitavam bipartidarismo, não aceitavam. Você sempre tinha que concordar com tudo do governo. Não é? É assim como as ditaduras funcionam. Não é? Você tem que concordar em tudo com o líder. E onde tem ideologia, vai ter isso. Aqui no Brasil, por exemplo, né, nós tivemos uma ditadura mascarada. Né? Por exemplo, no governo de Getúlio Vargas, foi praticamente a mesma coisa. Aliás, não é mais novidade para ninguém que tem uma internet e assiste os vídeos de história, você vai ver que Getúlio Vargas se inspirava muitos dos governos nazifascistas de Hitler e Mussolini.
Aliás, era bem provável que se o Brasil tivesse entrado na Segunda Guerra, era bem provável que tivesse entrado ao lado do eixo, não é? E não dos aliados, né? E Getúlio Vargas usou muito dessas coisas, não é? A figura perseguiu opositores e tudo mais, não é? Também usou o inimigo em comum, no caso alguns comunistas, não é? E outros momentos da história também, não é? Quando você chega no caso, por exemplo, do PT, por exemplo, né? Você vê que o Lula ele também usava um pouco da ideologia. A diferença é que não ia usar, por exemplo, o judeu, não. Mas ele ia falar sempre da figura dos outros. Ah, companheiro, os outros, as forças ocultas que não querem, companheiro, que o Brasil prospere. E às vezes ele não dava nome, falava os outros. Quem eram os outros? Parecia até aquele seriado Lost, né? Que ninguém até hoje entendeu o final, falando dos outros. E assim, entendeu? Já outros partidos aliados do PT já davam um nome, né? A classe média, o burguês, a classe empresarial, o empresário, não é? Sempre falando isso, não é? Tem até um vídeo que você vê eu acho que é a Benedita que fala, que ela diz o quanto ela odeia a classe média. E o engraçado, né? Eles falam tão mal do rico, né? Contra burguês, essas votos de 16 e tudo mais, mas quando você vê essas pragas todas são ricas, né? Sem dinheiro, mas enganando um monte de pessoas. E você vê essa ideologia das faculdades, não é? O... E quando você olha, cara, entendeu? Você também vê que o petista ele cria muita idolatria da figura do Lula como um grande líder e tudo mais, apesar de hoje em dia a sua figura está muito desgastada, não é? E se você é uma pessoa que, por exemplo, dá apoio ao nosso governo atual, né, bolsonarista e tudo mais, tome cuidado, né? Tome cuidado para você não se pegar adorando um político, colocando ele um status quase divino, né? Eu falo isso porque a única pessoa na qual nós, como cristãos, temos que dar a nossa devoção é a Cristo, não é? E qualquer político, seja esse de direita ou de esquerda, nós temos que cobrar as promessas que ele prometeu em campanha, né? Então tome cuidado para você não se pegar adorando qualquer político, né? Políticos estão lá para trabalhar para nós e não para nós o idolatrarmos, não é? Então assim, cara, entendeu? Quando você olha, você vê que a ideologia ela faz exatamente a mesma coisa. Ela quer unir as pessoas debaixo da figura de um líder e de um inimigo em comum. Se você parar para pensar, a grande maioria dos alemães na época da Segunda Guerra nem eram nazistas. A maioria dos soldados alemães que morreram na Segunda Grande Guerra não eram nazistas. Eles apenas lutaram pela Alemanha, não é? Entendeu? Porque muitos já estavam no exército. Eu, por exemplo, tanto eu quanto meu irmão, quando éramos mais jovens, nós tivemos o desejo de fazer parte das Forças Armadas. Meu irmão tentou fazer prova para a Marinha e eu para o ESA, né? Porque a gente via do exército uma oportunidade de crescimento. Eu acabei, por causa de depressão, deixando minha chance passar, né? Então, mas o ruim da ideologia é isso. Por causa de um pequeno grupo de pessoas acaba dominando uma grande maioria. E a questão ideológica, ela acaba mexendo com a cabeça das pessoas, né? No Brasil, por exemplo, a ideologia ela mexe muito, né? No Brasil nós temos uma ideologia chamada progressismo, né? Que fala do progresso humano, essas coisas. Nada contra o progresso humano, entendeu? Nada contra. Porque nós temos realmente que progredir em nossas vidas. O único problema é que da ideologia progressista você quer o desenvolvimento do homem, mas sem a participação de Deus. Uma coisa que o príncipe Dom Bertrand uma vez falou, que
quem acompanha meu canal sabe que eu sou monarquista. Uma coisa que o príncipe Dom Bertrand falou acerca do Estado brasileiro, e é verdade, é que no Estado atual brasileiro eles querem tirar a religião do povo. Eles querem tirar Deus do povo, não é? Eu defendo um Estado laico, mas não laicista. Qual é a diferença? O Estado laico o Estado não tem religião, o povo tem. E o papel do Estado é garantir liberdade religiosa, liberdade de culto e preservação dos locais sagrados aonde o povo se congrega. Independente se é uma religião cristã, ou pagã, ou budista, entendeu? O Estado tem que dar essa liberdade, né? O Estado tem que ser mínimo. Mas, no entanto, o que nós vemos no Brasil é uma doutrinação contra os valores morais, religiosos, né? De repente, a gente está vendo que o inimigo agora são os próprios valores cristãos, não é? Eu faço faculdade de História e, sinceramente, cara, entendeu? O tempo todo que eu vejo esse livro aqui, o autor não perde uma oportunidade de cutucar a fé cristã. Não perde a oportunidade de cutucar a fé cristã, falando contra a ideologia, da teologia, contra o cristianismo. Eles não perdem a oportunidade, não é? A gente vê que dentro das escolas estão querendo colocar crianças de 8 anos para aprender acerca de sexologia, a respeito de sexo, a ideologia de gênero, não é? Para crianças de 8 anos, cara. Sabe? Você olha essa doutrinação, de repente, a nossa sociedade ocidental, ela sempre foi pautada tendo a família como a base da sociedade. A família que é o pai, mãe e sua prole, os filhos. De repente, parece que ser patriarca passou a ser um pecado terrível, não é? Porque agora querem aprovar leis onde um casal homossexual pode adotar uma criança. Ou então você vê mulheres feministas atacando mulheres cristãs, porque mulheres cristãs reconhecem, por uma questão religiosa, reconhecem o homem como autoridade do lar. Né? A ideologia sempre pega essas pautas essas pautas sociais, entendeu? Essas lutas sociais e quer transformar em pautas ideológicas, né? Por exemplo, eu sou um cristão. Se eu for falar quando eu falo de racismo aqui no meu canal, eu quero falar de uma maneira cristã, focando que não importa se você é branco, negro. Para mim, negro não é raça, negro é cor. Não importa se você é branco, negro, se você é asiático, não importa onde você nasceu. Todos somos amados por Deus. Independente de cor, raça, etnia. Somos criaturas de Deus. Jesus morreu por nós. Então, quando eu falo de racismo, eu foco isso. O amor que Deus tem por todas as pessoas. Mas, entendeu? Então, eu sou contra o racismo. E nós estamos vendo várias manifestações ao longo desse ano contra o racismo. O problema é que quando a esquerda quer pegar essa luta e transforma numa questão política, ideológica, não é? Igual, por exemplo, esses dias atrás eu estava vendo uma matéria de uma manifestação lá dos Estados Unidos, onde um grupo de negros se manifestando contra o racismo, nada contra. Aí, de repente, esse grupo para na frente de um restaurante, onde tinha um casal de idosos brancos, né? E de repente eles começam do nada a ofender as pessoas que estavam naquele restaurante, do nada, principalmente o casal de idosos brancos. Ofendendo, chamando pra briga. Chegou uma mulher lá, pegou a bebida que estavam bebendo, bebeu na cara deles. Eles estão lutando contra o racismo. É assim como se combate o racismo? Pra mim, aí eles se tornaram ainda mais racistas do que o racista tradicional. Por quê? Porque eles olharam um casal de idosos brancos e eles começaram a ir contra eles. Sabe qual é a melhor maneira de você combater o racismo, a homofobia, a xenofobia, o preconceito, a discriminação? É amando o seu próximo como a ti mesmo. Jesus já nos ensinava acerca disso.
Não adianta você fazer manifestações contra o racismo, né? Manifestações contra a discriminação e você tratar o seu semelhante como se fosse um nada. Não adianta. Entendeu? Olha, meu nariz tá coçando que tá uma tristeza hoje, um minutinho só. Entendeu? Tá uma tristeza hoje, meu nariz. Né? Ah, então quando a gente olha assim, cara, a gente vê que a esquerda, ela faz isso, não é? Entendeu? De repente, e aos poucos você vê que a sociedade vai se deteriorando, exatamente como está escrito aqui em Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, não é? Aí criou a libertinagem, aonde você tem que ser livre, sexo livre, se desprender das amarras do casamento, se desprender dessas amarras morais que a sociedade te impõe. Ou seja, ser cristão está cada dia mais se tornando um crime. E aos poucos é isso que vai acontecer. Quando chegar nos últimos dias e que o anticristo surgirá, ele se colocará contra Deus, contra o povo de Deus, independente se vai haver ou não igreja durante a grande tribulação, né? Se a igreja ainda vai estar aqui, ou se a salvação será apenas só para os judeus, o anticristo se colocará contra a religião, né? O engraçado é que é triste quando a gente vê que tem pastores apoiando o comunismo, né? Pastores e crentes se alegando, e católicos e cristãos se alegando serem comunistas, sendo que o próprio Karl Marx colocou a religião como próprio do povo. E quando ele fala da religião, ele não está falando de qualquer religião. Ele está focando no cristianismo, que, aliás, entendeu? Só para você ter uma ideia, Saddam Hussein era ditador lá do Iraque e era comunista. E ele não era cristão, ele era muçulmano, né? Mas é como eu falei, né? Quando você tem um inimigo comum, o inimigo do seu inimigo é meu amigo. E vai ser exatamente a cada dia que passa, por causa da ideologia, o mundo vai se encaminhado para um mundo sem Deus. Um mundo onde idolatrar um homem vai ser maior do que idolatrar a Deus. E aí vai chegar no final e vai surgir aquela figura do anticristo, se colocando como Deus do local sagrado, né? Como diz aqui, a gente pega essa passagem, quando pois vide a abominação e a desolação do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Então, que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A gente sempre pega esse texto para falar aqui que o anticristo entrará no terceiro templo que será erguido lá em Jerusalém. Macano fala que a abominação também estará no lugar santo, também está falando no lugar santo dentro do coração do homem. E é isso que o anticristo mais fará nos últimos dias. Tomar do lugar do coração do homem, tomar o lugar que pertencem a Deus. Bem, já é o terceiro vídeo que eu falo acerca do anticristo, né? Não preciso falar muito acerca disso mais, né? Vamos tomar cuidado com as pessoas que nós adoramos. Vamos tomar cuidado com os líderes que estão sendo levantados nesses últimos dias. Presta atenção de que Israel está entrando em acordos de paz atualmente. Presta atenção de quem está sendo fazendo parte dessas negociações, porque uma das coisas que vai caracterizar é que o anticristo vai conseguir fazer com que Israel faça paz com seus inimigos, né? Não coloque um homem no lugar de Deus em seu coração. Não preste atenção nessas pautas ideológicas. Olhe sempre para aquilo que Jesus nos ensinou. Porque falta pouco para que Jesus volte. E nesse tempo você vai ter que se decidir a quem você vai entregar o seu coração. Se é a Cristo ou ao anticristo. Se é a Deus ou um homem. Semana que vem nós vamos falar agora sobre o falso profeta.
Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje, ao longo desse final de semana. Até, tchau e shalom.